a gente fala de processo, é a junção de alguns pedaços para a gente ter um caminho a ser seguido. E dentro da administração, o que falha muito, e eu acredito que vocês no dia a dia, quem trabalhou, quem está vindo, às vezes, a má interpretação de uma comunicação. Às vezes você lavando lá os cachorros, às vezes, né, a gente é falado, não sei se é feito escrito manual também, feito colocado o processo. A gente coloca não no final do dia, mas a cada pagamento é anotado o que foi feito. Mas sobre o cachorro que pulou, qual perfume, essas coisas vocês não colocam o que foi feito, né? É interessante, algumas empresas adotam isso, por quê? Porque você hoje é uma funcionária, duas é fácil, mas quando tem mais gente é difícil. O processo ele tem que vir assim, de uma forma certa, para você pegar o papel lá, entender que o lugar está certo. Então, tudo isso precisa estar bem definido. E outra porcentagem que a gente fala é que a comunicação só tem 10% de eficiência. Por que 10%? O que vocês estão olhando para mim é mais a minha parte visual, o que eu estou gesticulando, tá? E a minha fala é pouco. Porque se eu falar uma coisa e falar, igual o professor fala lá na escola, vocês conseguem catalisar, mas o amigo que está lá no celular, aqui você começa a desviar, você não consegue ter o assunto. E dentro das empresas é isso. E falando um pouquinho de processo e o caminho, às vezes essa fala, a gente tem a comunicação, a gente além de comunicar, a gente tem que escrever. Vocês podem notar, eu tenho um aluno do segundo lá, ele é muito inteligente, mas ele não sabe escrever nada no papel. Ele é um cara assim, que ele pode ter as melhores ideias, mas se ele não saber colocar no papel, não funciona o negócio. Por quê? Uma empresa CEPAC, ele precisa saber todo o processo que aconteceu na empresa. Então, aquela velha ditado, está falando, está escrevendo. Então, tem muita gente que escreve ótimos, mas não tem uma boa comunicação, sabe? Então, hoje, quando a gente fala em equipe, equipe são 5, 10 pessoas. Se você falar de 20 anos atrás, nós estamos em equipe aqui, você dá um comando, todos entendem. Hoje, se você dá um comando, 3 vão entender, 4 mais ou menos, e o restante não sabe o que está acontecendo. Porque as nossas cabeças, vocês, né, que são jovens ali, a cabeça de vocês estão vindo a 1000, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O professor faz 2 coisas ao mesmo tempo. Os meus ancestrais faziam uma coisa, e as gerações que vão vir fazem muito mais. Começa, para. Aí começa outra coisa, aí você volta naquela, depois inicia mais um e assim vai indo. Isso é um processo. Hoje o mundo está vindo dessa forma, tá? Então, quando a gente fala assim de administrar, é vocês repensar, poxa, aquela nuvem, seguir o processo e também um cronômetro. Por quê? Quanto mais vocês entregarem de forma eficiente em menos tempo, é o que está sendo mais fácil. Não adianta vocês ficarem em 6 aulas, uma bomba de informações, que às vezes uma aula bem dada que vale todas, sabe? Então essas informações aqui a gente passa. E na aula de hoje a gente vai falar hoje mais sobre comunicação. Para que postar eu no podcast? Por que eu devo falar? Porque as pessoas vão começar a visualizar você. Não. Pablo, ele é um cara lá, pô Pablo, você tá fazendo podcast? Pô, você é na banda, pô cara, que legal, não tô fazendo curso. Tudo que você falar é interferência, tá? Se eu falar que essa litro é azul, e se eu falar pra você, você falar azul, azul, e se chegar aqui o José, você falar que é azul, ele vai falar que também é azul. Você já viu a cara da pastinha? Não? Tem lá. Por quê? Porque é pressão nossa. Ele fica confuso e ele vai junto com as pessoas. Então, a parte visual que você está fazendo vai trazer vocês enganjar talvez um melhor emprego, uma melhor colocação, às vezes para vocês conseguir. Você veja, o cara descolado não é aquele cara que pega uma Heineken que está tomando, o cara não tem nem dinheiro para comprar uma Heineken e coloca. Isso só Deus sabe. Só toma uma, tira uma foto, ou coloca uma areia ali no canto e está numa praia. E esse é o status. Então às vezes nem tá. Muita gente que tem condições ali, eles não se aparecem, né? Então, questão, voltando aqui da comunicação nossa do podcast, é a mesma coisa. Hoje nós vamos se aparecer, vamos participar, e tem que ter essa sequência, porque todo mundo conhece o Daniel, mas todo mundo conhece o Papo, todo mundo conhece a Débora, todo mundo conhece o Gabriel, tá? Vocês têm que fazer com que vão em pessoas positivas, energias que nós estamos aprendendo,
pra vocês libertar essa parte. E eu, quando era na idade de vocês, eu também ficava muito envergonhado. Depois que eu comecei a perder, o pessoal conhecer, o professor falar, né? Isso ajudou muito a minha parte de interpretação de comunicação visual e tanto assim. Você trabalhou em saúde, legal, você trabalhou ali. Professor, você está dando aula, você é empresário, 16 anos. Então, pô, o cara é o cara, né? Então é isso. Mas não ser o casco, gente. Ser o líquido que tá dentro também. Tem que colocar conhecimento, o que vocês estão fazendo hoje, tá? Então, hoje a gente vai gravar. Nós vamos ser bem, como diz, orgânicos. O que é orgânico? Simples. Falar simples. Falar um pouquinho atrapalhado, falar do tema, discutir, para ver aonde a gente chega. E dentro de uma empresa é isso. Saber usar as palavras certas, os momentos certos, atender o processo e assim por diante. Vocês sabem que dentro de uma administração, eu expliquei para você, tem a parte lá em cima da pirâmide, que é o estratégico, o tático e o operacional. O operacional é aquele que trabalha no MOOC, né? Está fazendo, show da papo. A direção é aquele que comanda. O estratégico é aquele que define o que quer. Por exemplo, nós queremos juntar R$100 esse mês. Vou passar a receita e vou passar para você que é a direção. Você vai executar ele e assim por diante. Fazer funcionar. Então você tem um cargo, o meu cargo é pensar, o teu é comandar e o teu é executar. Então a gente tem que subir nível. Vocês vão entrar na operação, depois vocês vão pro tático, depois vocês vão pro estratégico. Vou ter uma coisa definida para vocês. O que eu quero ser? Criar um livro. Então pensar, ter uma direção e vender. Não deixar. Mas eu fiz ali. Às vezes as ideias são isso. E se você não comunicar, não se aparecer, vocês não tiver preparado nessa parte, as coisas não vão funcionar, tá? Claro que tem algumas pessoas, por exemplo, igual o Cleverson, ele gosta de trabalhar com fechado. A partir que ele começou a aparecer ali, ele faz as coisas fechado. E ele produz sozinho, um quadradinho desse, se tiver um canil fechado, isolado, ele está lá trabalhando. Colocou ali na frente, ele não consegue fazer nada. Vocês já fizeram atenção. Então, são alguns pontos que tem que fazer, cada um tem um perfil. Tem gente que, por exemplo, o professor fala, vai fazer um serviço, eu consigo fazer ali para mim, é normal. Eu tenho que ter pessoas. Se não tiver pessoas, não funciona, por causa desse contato. Vem a moça, chega a moça, eu vou lá. Então, o Paulo vai dar mais uma palhinha sobre a questão de comunicação, que é importante, né? Sim. Na parte. E um pouquinho, ele vai falar um pouquinho de marketing agora, tá? Eu falei da comunicação. Por que a tua pessoa é importante, Paulo? Por que você grava vídeo? Porque é importante eles fazer como se diz, podcast para as pessoas conhecerem e tudo mais, tá? Dá uma ênfase ali só a questão de marketing pessoal ali, um pouquinho só para alguma coisinha importante, aí a gente já começa ali a questão do podcast, tá bom, gente? Definiram qual ponto que vocês vão trabalhar? Os 3? Tira 3 ou 1, veja já. Que tema que vocês vão falar? Só não falem muito de questão não, ele pode ser. Vai aparecer aí, gente. Pois então, sobre o que o Daniel estava falando. Eu já falando da estratégia, de administração. Sim. Pois então, a comunicação. Então, a comunicação é bem importante, né? Por que vocês da banca, né? Eu direto da posição lá, por quê? Porque praticamente isso aí, né? Eu praticamente virei um garoto propaganda da Avante, né? Foi eu que apareço, tipo, o pessoal, né? Às vezes falar de alguma promoção ou de alguma coisa. Por exemplo, esse dia teve o sorteio do Dia das Mães, né? Eu tava lá fazendo sorteio, não sei se vocês viram ou não. Eu cometi uma gafe lá que eu falei, você ganhou um pé, ganhei um corte de cabelo no pé de uma mão. Que é isso? Eu falei sem querer, acontece. Mas tá? Isso foi um erro de comunicação. Não foi um erro da leitura, né? Não, tava escrito isso. Tava escrito isso. Interpretação. Eu só peguei e li o que tava lá. Mas assim, você tem que saber se comunicar bem com o público. Você não pode... E outra, você tem que saber com que tipo de público você está falando. Você não vai falar com palavras formais para um grupo de pessoas simples.
Que tipo de comunicação, qual... Sim, e você não vai ficar falando com palavras simples, chucras para um grupo executivo, por exemplo, né? Pessoal, alta classe, né? Sobre marketing também. Marketing nós temos várias maneiras. Temos o marketing digital, que é tudo no Facebook, Instagram, WhatsApp, né? YouTube, tá? E temos o marketing mais físico, né? Que é outdoor, jornal, panfleto, né? Isso, né? O Avante aqui tem mais marketing digital, que é o Instagram, o WhatsApp de certa forma, né? O Facebook, tá? Agora a gente começou com o YouTube, né? Para divulgar o podcast. E é assim, são ramificações do marketing que tem várias, né? Como eu falei, o marketing mais tipo, físico, né? E o digital, que é online. Você vai postando suas coisas, tudo assim, assado, tá? Rádio também é um tipo de marketing. Por quê? Claro que é. Se a pessoa está escutando rádio na lá. Rádio Clube, eu tenho uma propaganda na Rádio Clube. Ontem eu vi. Eu dei falar de forma. Tá bom demais. Ontem eu vi isso aí. Não, domingo de manhã eu vi. Só que agora é terceiro, né? A gente devia fazer de novo. Agora é. E como que vai ser daí? Terceirão. Se liga aqui na Rádio Clube. Eu tenho voz do Thor. Mas é assim, Débora, conhece assim, alguma ramificação de marketing, não seja televisão? Acho que todos nós estamos conectados com vários partes de principalmente comunicação. A gente tá ali almoçando, tá escutando rádio, tá vendo televisão, no jornal, então acho que a própria escola seria um meio de marketing, porque por lá a gente escuta trocentos assuntos ali e aquilo ali faz você ir pesquisar. Realmente, né? Pablo, quer compartilhar seu conhecimento conosco? O que você estava falando de marketing, em qualquer parte que você está olhando tem um marketing. Se ligar o celular ali, tem uma propaganda, digamos, de sorteio, ou também de algum curso, ou qualquer coisa. Em qualquer lugar que você vai abrir no celular, ou andar na rua, você escuta um carro de som passando, tudo. Realmente, né? Marketing está em tudo, até em camisetas. Por exemplo, nós temos camiseta da escola Avante, né? Que é um marketing, porque tá nossa. Cara, que já viu aquela branca que tem a logo aqui escrito Avante. Ou aquela preta polo, mas aquela preta polo. Não, a branca eu lembro. Tem lá o nosso logo e o nosso nome, né? Avante. Tem o nosso logo e o nosso nome lá. Você andando na rua, todo mundo vê, ó, aquele lá tá usando a camiseta de uma tal da Avante. Tá divulgando a escola. A pessoa não sabe bem o que é Avante. Mas tá vendo a Avante, daí vai procurar saber o que é. Tudo que aparece a logotipo de alguma coisa, ou o pessoal falando, é marketing. Até mesmo, você já recomendou um barbeiro pra alguém? É marketing. Né? Não precisamos falar o nome do barbeiro aqui porque a gente está sendo pago. Mas é uma forma de marketing, certo? Alguém pergunta, onde você comprou essa garrafinha? Foi na loja de fulano. Marketing, certo? Ou, porventura, uma pessoa vem falando mal. Não vá naquele lugar lá que atendem mal e assim assado, o nome do lugar é X. É marketing ou não é marketing? Aí você não vai naquela loja, né, gente? Porque você tá acontecendo do que a pessoa falou. Pois é, então marketing. Você tem que passar uma boa impressão para as pessoas. Negativo. O que é a favor? Você tem que passar uma boa impressão para as pessoas. Realmente. Para a pessoa cada vez mais naquela loja. Sim, porque o intuito do marketing é você comprar, induzir as pessoas, né? Fazer a pessoa consumir o seu produto ou o seu serviço. Como que fazem isso? Um comentário positivo, por que você precisa daquilo. Resenhas. Mas a pessoa sentir necessidade de ter aquilo ou outro também promoção das pessoas. Promoção. Tá? Sempre coisa positiva, né? Sempre coisa boa.
Somente, na verdade, é que as pessoas, a maioria, dinheiro. Na verdade, dinheiro era mais barato ali, pronto. É igual no dia do real, né, do mercado. Miojo, antigamente, hoje em dia é muito mais caro. Dia de R$1 era R$1 miojo, mas nos outros dias era 89 centavos. Marketing. O marketing lá. Você não precisa pensar, é só R$1 isso aqui, mas nem sabe quanto que dá. Não sabe quanto que tá. Pois é. Igual o Black Friday. Eles aumentam e depois abaixa. Realmente, né? Black Friday tá aí, às vezes é uma enganação. É um preço, vai lá eles aumentam alegando que abaixou. Mas não é bem assim, às vezes, não tô falando que em todos os casos é assim, né? Tem casos. Tá? Promoções, tipo, Dia dos Pais. Compre pro seu pai aquela tão sonhada carteira que ele sempre quis. Esta carteira tem vários espaços para você colocar cartões e é compacta para você pôr um grande bolo de dinheiro dentro. Venha comprar a carteira, porque com essa carteira seu pai vai ter o melhor Dia dos Pais. E esse tipo de anúncio é induz, né? Faz a pessoa, pô, meu pai tá precisando de uma carteira, porque ele tava com uma carteira lá toda arrebentada. Então, tipo de marketing, tá bom? Então agora eu vou deixar com o professor Daniel e continuar o papo dele. E aí, gente, o que vocês acharam da conversa do professor Paulo aí? Interessante? Deu pra pegar um pouco a questão de marketing? Tá? Você já viu aquela marketing de roupa? Só você vai sempre a mesma roupa? Meu Deus. Tem uma camisa preta, acho que 10, né? Usam as mesmas. Ou a pessoa vai fazer uma propaganda e tá usando a mesma roupa toda vez. Isso, tá? Então, gente, hoje, como eu falei na questão da aula de vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre o podcast, né? Vocês três decidiram algum tema para nós conversar? Não? Quer começar? Podemos puxar algum assunto? Alguma coisa interessante ou não? Sim ou não? Gente, então vamos falar uma coisa assim... uma coisa assim que seja que seja um pouco mais de sentido, né? Que a gente dá. O nosso tema hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como que vai ser o nosso futuro, tá? A gente pensa muito, a gente analisa, que o presente é muito fundamental, né, Pablo e Débora e Gabriel, tá? A gente fala sobre o futuro, então, falando um pouquinho de administração, falando um pouquinho do meu convívio, a gente às vezes traça aquelas metas daqui 1 ano, daqui 2 anos, lembrando que primeiro é o objetivo, depois as metas, né? Então, como que vai acontecer? E assim a gente vai perguntando. E eu vou fazer umas perguntas para vocês. Como seria esse futuro, tá? Tanto tecnológico, como pessoal, como nossa cidade. Então, a gente vai colocar esse tema aí, nosso futuro. Débora, seja muito bem-vinda. Tá? Começar por você. Você é uma pessoa fantástica. Eu acho legal, você tem umas ideias bacanas, sim. Depois a gente vai falar um segredinho que você estava desenvolvendo, depois você conversa um pouquinho mais, né? A cereja do bolo, aí você vai contar. O que vem na cabeça o futuro pra você, Débora? Nossa, muita coisa. Mas eu acho que, principalmente a nível pessoal, independência. Não diria tipo só de uma forma financeira, mas de uma forma emocional, de você saber onde você está, o que você quer fazer e como você quer fazer, né? Porque a gente sabe, nós somos jovens, dependemos de pessoas, né? Mas a gente sempre almeja ali, eu acho que desde que você começa a entender como as coisas funcionam, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado financeiro, você sempre vai pensando ali, pô, e quando eu sair de casa, como que vai ser? E se eu saísse hoje de casa, como que seria? Então, eu acho que assim, eu penso mais assim, né? Uma independência. Aí uma coisa que sempre vai assustando a gente, principalmente a gente tá no 3º ano, o Paulo pode também saber disso. Profissão. Puxa, 3º ano. O que eu vou fazer de faculdade? Será que eu vou fazer faculdade? Será que eu vou fazer um cursinho? O que eu vou estar atuando numa profissão?
E, gente, muda muito, muda demais. Quando você é criança, você vai pensando naquilo, você vai pensando em outra coisa. E quando você começa a entender realmente como o mundo vai funcionando e como realmente é aquela profissão, você pensa, puxa, vale a pena nessa? Ah, vou na outra. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Eu, por exemplo, quando era criança, principalmente para ser essa tagarela, eu sempre tive essa paixão por passar conhecimento adiante. Então, gosto sempre de estar ajudando as pessoas dentro de sala de aula ou fora dela. Então, eu pensava, poxa, quero ser professora. E sempre foi assim, sempre foi assim. Aí, quando eu cheguei mais ou menos lá no 9º ano, eu já pensei, poxa, mas aí eu gosto de explicar as coisas, eu gosto de ajudar as pessoas a se entender. Não exatamente a entender tal conteúdo, eu gosto de explicar, eu gosto de ajudar as pessoas. De tal forma como ninguém conseguia me ajudar ou não estava presente naquela hora que precisava. Então, já me despertou aqui dali, psicologia. E hoje é uma das coisas que eu mais quero fazer, psicologia e pedagogia. Porque aí você estaria atuando ali em áreas parceiras, digamos assim. E tem a psicopedagogia também, isso, né? Também. E é uma coisa bem interessante, porque eu sou formado em pedagogia, é interessante. Quando a gente fala de passar o conhecimento interessante. Né, Pablo? Uma coisa que eu falo quando é futuro, eu falo conexão, o que nós estamos fazendo. Às vezes vocês estão conectados comigo, né, e com os outros professores ali. Isso traz um pouco, não sei, talvez o Pablo fala talvez de uma forma diferente, essa conexão, como se sente de pessoas, por exemplo, mais velhas, né, tenta dar um direcionamento para vocês. Claro, a gente não exige, a gente tenta passar de uma forma mais branda para vocês não ficar mais confusos que estão, mas para tomar uma decisão, né? Mas a conexão e o futuro é uma coisa importante quando a gente fala de pessoas, né, Paulo? É muito importante, que nem você estava falando, mesmo muitas vezes as pessoas mais velhas tentam dar conselho para a gente, dar uma ideia de profissão, dar uma ideia de algum curso técnico que deram certo, mas às vezes nem sempre vai dar certo. Você também sempre tem que ver que não é por causa que ali vai ter mais empregos e não sei o que, mas você gosta daquilo. Você tem que ver se você gosta ou não, realmente. Você não pode ir nem pelo dinheiro e nem com outras pessoas. Você tem que ir em si. Qual que será que é meu dom? Achar o que eu gosto. Nem eu pensei em ser advogado, gerente de software, arquitetura, tudo. Tentei e fiz advogado. Eu gosto de ler. Não sou muito de ler, não. Eu gosto de estudar ler. Mas é muita coisa e vi que não seria certo para mim. Daí, engenharia de software. Fiz um curso de programação, tudo. É muitos códigos, esse negócio complicado. E sempre eu conversei com um cara que já fez isso, falou que cada vez mais vai mudando e tem que ir estudando. E sempre, nunca, aprende tudo. Sempre tem que ir inovando. E daí comecei a fazer agora curso de design, tô gostando, uma coisa que eu sempre desde pequeno gostava, que é desenhar essas coisas, fazer projetos, ter casas, e acho que eu vou fazer arquitetura e tudo. É uma coisa importante, quando a gente fala, não só para vocês, mas para os outros alunos e as pessoas que procuram, é você se sentir feliz naquilo que você gosta de fazer. Independente se a profissão que tem mais gratificação, menos gratificações, né? É muito legal ver uma pessoa, às vezes, não desmereço de jamais nenhum, às vezes o cara trabalhando lá na roça, o cara tá muito mais feliz do que às vezes trabalhando no emprego, né? O Gabriel que tá vindo com essa parte, né, Gabriel? Você que tá começando a estudar, vendo ali, quando a gente fala em futuro e tudo mais, assim, o que vem na tua cabeça, assim, não só emprego, mas assim, poxa, tá mudando as coisas, né? Tá mudando. O que você poderia falar um pouquinho mais sobre como vai ser o futuro na frente, no teu ponto de visão? Olha, pra mim o futuro, assim, tipo, é uma coisa que não dá pra se prever muito bem. Você pode querer aquilo, mas, assim, tipo, não tem uma certeza que vai conseguir fazer aquilo que você quer. Isso é uma coisa que eu sempre, às vezes, paro pra pensar, assim, que o futuro nunca vai ser uma coisa certa. Você nunca vai ter certeza dela. Você, tipo, pode estar mais do que comprovado, mas ainda é uma incerteza, eu penso. A construção, às vezes, né, para você chegar, por exemplo, a gente falando de uma viagem, né? Poxa, eu vou viajar para tal lugar, né? No meio do caminho, às vezes tem que parar, às vezes pega trânsito, às vezes, né, dá esse imprevisto, às vezes não vai, né?
É legal você falar disso aí, né? Isso é muito importante porque a gente reflete os nossos pensamentos. Claro, tem que ter um objetivo, tem que ter um sonho. O sonho não precisa ser redondo, vai ser quadrado, a gente vai buscar, né? Isso é o fato e assim que é as nossas energias, né? Tanto no trabalho como no pessoal, a gente tem que ter e tem que sair um pouquinho do lugar, né? Então, eu vejo que o futuro ele é uma coisa assim bem legal. Você pensa, às vezes muda, né? Às vezes a gente se conecta, a gente às vezes leva pro pessoal. Hoje a gente se perde muito tempo com coisas em reais, eu digo assim, porque às vezes a gente tá muito tempo no jogo, às vezes a gente tá muito estudando, é bom estudar, vai ter que desconectar, tem que ter um pouco de família, então tem que ter uma equilibrada em todos os momentos, né? Então, aquela parte de informação de passar algumas informações, aprender um pouco mais, sonhar e tentar decifrar como que vai ser o futuro é muito importante, né? Débora, assim, você é uma pessoa nova e tudo mais, você tem um caminho já traçado, assim. Eu sei que você desenvolveu um pouquinho uma coisa de escrita, né? Quer falar alguma coisinha ali? Cara, é uma coisa bem inusitada, porque eu sempre gostei de escrever, tanto que até, assim, quando eu tenho um tempinho, eu compro algumas poesias numa maneira de tentar expressar os pensamentos, né? Tipo, principalmente quando é alguma coisa negativa, eu tento colocar no papel para aquilo não ficar pesando em mim e ao mesmo tempo ficar alguma coisa bonita, assim, de você se ver ou analisar de uma outra maneira. Mas escrever o que eu tô escrevendo agora, eu nunca imaginei, eu só tive uma ideia. Eu sempre também gostei de desenhar, eu não sabia, mas eu fui aprendendo ali sozinho desde que eu cheguei mais tempo. Na forma ali mais de 2D, né? O pessoal vai conhecer mais por anime mesmo. Então, mais aquilo ali. Aí eu pensei, comecei a desenhar os personagens ali, e pensei, putz, mas e se eu realmente escrevesse uma história disso? E comecei ali, foi. Hoje, se eu não me engano, tô com 13 capítulos completos e ainda tô continuando escrevendo ali, sei que vai longe. E essa inspiração veio de qual momento? Foi um planejamento do futuro ou chegou, putz, vou fazer isso e comecei a pensar na frente? Eu acho que sempre a minha paixão por essa parte ali, de escrever, estudar, desenhar, e eu sempre gostava de ler. Então eu ficava lendo e ficava pensando, tá, mas e se fosse diferente isso? E se tivesse outra coisa ali? E aí, conforme eu fui escrevendo, fui colocando as coisas como, claro, você é um escritor, você tá desenhando literalmente um castelo, uma história. Então você vai colocando as suas visões sobre determinadas coisas e mudando, digamos, o padrão que você costuma ver. Essa quebra de padrão que vai chamar a atenção das outras pessoas. Então, você não quer ler uma história que, por exemplo, é basicamente a mesma que outra, só com um personagem diferente. Você quer ver alguma coisa diferente, alguma coisa que misture outras culturas, outras lendas, outros mitos, por que não? Então, e tem que saber também juntar tudo isso. Você sabia que ela tinha um livro, Papa? Não? Sabia. Bem interessante as ideias dela, assim. Nós tínhamos falado no último podcast, você também estava lendo alguns livros bem interessantes, né? Ter uma visão. O design gráfico, assim, uma coisa que você falou que veio de criança, né? Esse tal de despertar. E hoje, assim, Pablo, o que se diria? Eu acho uma coisa muito legal. Meu irmão, ele sempre foi de desenhar e tudo, e eu olhava e se aprender também a desenhar e tentava fazer os avisos que estava feito, tudo, mas nunca desistir. Uma palavra que a gente sempre tem que ter é nunca desistir, porque eu desenhava horrível. Daí foi sempre a gente que ir treinando o traço certinho para desenhar bonito. Não desenho muito bem, mas dá pro gasto, digamos assim. Mas veio do meu irmão, assim, que olhava e gostava, daí comecei a desenhar. O que eu sempre falo que às vezes a gente não é que a gente tem que saber lapidar, né? Tem coisas assim que a gente não é ruim, a gente tem que entender. É a mesma coisa você ler um livro, é a mesma coisa você aprender a ler, é a mesma coisa quando eu passo para vocês conhecimento, né? O professor passa, a gente faz um planejamento, trabalho mais assim com aluno, fala sobre alguns pontos para eles entenderem, algumas palavras-chave. Por quê? Porque a partir que a gente implanta uma ideia para vocês, essa ideia vai ter que ser cultivada a partir do espaço de vocês. O professor não é aquele que pega pela mão e você segue esse caminho. O pai e a mãe, mesma coisa. Então, às vezes, o pai e a mãe, eles querem
proteger. Tem alguns pais e mães que não estão nem aí com a vida, né? Então a gente sabe que depende de algumas famílias, alguma coisa, que não se vê. Só que uma pessoa dessa, ela vem muito madura, né? Vem muito madura. Meu pai e minha mãe também, foi tipo, eles faziam a questão da educação, sonhar, mas eles nunca fizeram de uma forma fácil, né? Fizeram de uma fase difícil. Porque a minha época era uma fase mais difícil, hoje as coisas são muito mais fáceis. Então lá antes era questão de comida, faltava, muita inflação, turbulência, antigamente a questão da tecnologia ainda era bem pouco, então hoje não, hoje a gente, né? Hoje você quer, puxa o celular, você quer vender, você começa a vender, você quer trabalhar, você pode trabalhar, hoje é tudo engessado, né? Então tem algumas coisas que você consegue fazer, mas tem muitas coisas. Na minha época não, a nossa moeda era braçal, né? Então a gente às vezes buscava aquele dinheirinho, aquelas coisas, mas tinha que batalhar, né? Então hoje já não, hoje na verdade vocês não, hoje não, vocês querem trabalhar, mas às vezes não é aquilo, né? Não deixam, às vezes, né? Muitas empresas às vezes querem ensinar, o tal de ensinar, não fazer trabalho, assim, você vai trabalhar, mas ensinar mesmo que você vai vender, porque eu acho que tem que ser lapidado desde cedo. Pena que são visões que a gente tem e, claro, nós somos uma cidade pequena, uma cidade grande, né, que às vezes as pessoas levam isso para outras formas, outros jeitos, né, de exploração e tudo mais, mas acho importante, né. E falando um pouquinho mais de tecnologia e futuro, você está jogando algum jogo? Sim. Você acha interessante os jogos, assim, levam um pouco mais a mente ou não? Apesar que os pais falam, tá jogando muito, né? Eu já tenho outra visão, eu acho que depende, às vezes, se você conseguir estudar bem e usar o teu estudo que você aprendeu, transformar em cima de alguns jogos, estratégias, essas coisas, isso faz com que você abra um pouco mais a mente, né? Um relaxamento muito interessante. Não sei se você tem essa visão também ou não. Bem, tipo, eu penso que o jogo e a aprendizagem, assim, podem sim ser usados juntos, sim. Que tem muitos jogos, assim, que dependem muito, do teu raciocínio, assim, pra fazer as coisas. É interessante que acho que até as escolas usam, né, essa ferramenta, né? Vocês acho que estão terceirão, né? Isso. E falando que assim, futuro um pouco, vocês já estão se preparando para o Enem ou não? Sim. E como que tá a sensação? Meu Deus! Desespero! Vai muito da facilidade que uma pessoa tem com um determinado tema. Por exemplo, eu sou uma pessoa de humanas. Então, parte de geografia, história, a minha parte de linguagem, que é o espanhol, interpretação das coisas ali, show de bola. Chega na hora de exatas, aí você já frene um pouco, né? Então, ali que você foca mais. É isso também que você tem que saber, suas dificuldades quando você está se preparando para o Enem, para um vestibular, né? Inclusive, eu recomendo, né, indico. Eu acabei comprando uma apostila de Enem, uma apostila Questões Enem de 5 anos. Então ela vem 5 anos, vem no gabarito e tudo mais. Só que eu não respondo na prova, eu sempre respondo numa folha, depois eu olho no gabarito pra ver o que tá certo, o que tá errado, o que eu errei, como que eu posso aprender tal conteúdo. Isso ajuda muito, porque você pode até pegar e pesquisar quais conteúdos que caem mais no Enem. Vai te ajudar, vai te dar uma luz. Mas você ter uma apostila ali antiga pra você saber como realmente aquela questão vai ser trabalhada, te ajuda mais ainda. Preparo, né? E você, Paulo? Eu tô focando mais nos textos, né? Que nem até a professora que eu tenho de português, ela foca muito nesse negócio de Enem. Aí ela tá explicando pra gente que tem que ter a introdução, tudo certinho, a opinião, dar um exemplo de uma série, um filme, qualquer coisinha assim que ajude e mudar as palavras muitas vezes, pegar uma palavra fácil, só que se tornar difícil, diferente, mas legal. É interessante. O preparo do Enem é interessante desde, como você falou, das apostilas é interessante mesmo, tá? A questão dos professores também estão incentivando. Nós aqui da Vanta nós também temos o preparatório do Enem, são mais conteúdos, são para aquelas pessoas que realmente querem abraçar e querem fazer, né? Porque cada um busca o seu caminho, mas infelizmente tem muitas pessoas que não levam muito a sério isso, né? Os colegas de vocês, né? Isso, quando eu falo assim, não negativamente, porque eu vejo que o futuro está na mão de vocês.
E daqui a uns tempos, quando você estiver na minha idade, um pouco mais velho, vocês vão falar, o futuro da geração está da minha filha, assim vai indo. Então isso preocupa muito. Quando a gente fala a escassez de pessoas para trabalhar, alunos, então passou a ser uma geração onde que estão aí. Mas eu vou dizer, é um momento, né? As gerações de vocês vão vir para cumprir e vocês vão ter mais opções de pegar setores melhores, claro que desde capacitado, por isso que a palavra futuro vem isso, vocês vêm construindo isso, vocês vêm semeando para você poder colher, porque as oportunidades não vêm de uma hora para outra. Se você se preparou, se você plantou aquela sementinha lá no futuro, como disse aqui o Gabriel, aquela incerteza se vai dar certo ou não, mas a sementinha está ali. Se ele vai ser reto, se vai para o ladinho, algum lado vai pegar. Então vocês vão indo, vão prosperando e assim por diante. Mas assim, pessoal, eu acho muito interessante esse ponto nós tratado, tudo mais. E agradeço vocês estar falando um pouquinho mais com o pessoal do podcast, né? Convido para vocês virem próximas vezes aqui para nós falar sobre outros assuntos, né? E vocês também comentar, porque é muito interessante, porque são muitas ideias, muitas prosperações de conhecimento, onde a gente leva para as pessoas que ainda estão indecisas, que querem fazer, e a gente vê. Débora, quer deixar uma mensagem? Tem uma frase que uma vez eu li que eu acho muito interessante. O professor, ele pode até te levar até a porta, mas abrir ela com você. Então você tem que saber como que vai se trancar aquela porta e como você vai seguir o teu futuro. Você, Paulo? Não desista, não. Uma frase que eu uso sempre, que é não desistir de nada. Sempre seguir em frente. E você, Gabriel? Não tem uma frase. Não tem um prato perfeito. Mas esse próximo vai ter, né? Quem descobriu a lâmpada, gente? Vocês se lembram? A luz? Não é? Gente, eu não me lembro, mas esse dia eu vi. Teve uma criança que ela foi estudar e ela repetiu duas vezes no ano. E o professor mandou uma cartinha para a mãe, falando que ele não tinha capacidade de mais estudar. E a mãe, a criança veio, que era da roça, ele entregou para a mãe e a mãe falou: você não precisa ir mais para a escola, porque você é super inteligente. E a criança, pequenininha, construiu um laboratório e foi cada vez estudando mais, se incentivou porque a mãe falou. E daquilo ele descobriu a energia elétrica. Só não lembro quem que é, mas é só. E aí, quando a mãe dele faleceu, ele leu que o professor falou que ele não serviria para nada, simplesmente ia ser uma mula para puxar carga pesada. Então, fica essa dica, porque assim, tem que semear, mesmo que as coisas são difíceis, mas se você poder incentivar uma pessoa a estudar, mesmo que as outras pessoas não tenham esses olhos, ou a própria família, ou outras pessoas, eu sei que vai ter uma coisa muito reservada. Beleza, gente? Fechamos por hoje? Então tá bom. Até mais, gente.